O sol de fim de tarde tingia de dourado as montanhas que abraçavam Belo Horizonte, criando um espetáculo que podia ser admirado através das janelas do escritório no 15º andar do mais novo edifício comercial da Rasa Gabaglia. A luz alaranjada atravessava os vidros espelhados, dançando nas paredes brancas e fazendo cintilar pequenas partículas de poeira no ar. Marina Oliveira observava esse balé silencioso enquanto sua mente fervilhava com as implicações da proposta que piscava em sua caixa de entrada. Uma oportunidade única de assumir 30% de uma das startups mais promissoras do ecossistema San Pedro Valley. O e-mail na tela de seu MacBook brilhava como um farol, exigindo uma resposta que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Prazo final: 24 horas para aceitação da proposta de sociedade, dizia a mensagem em letras que pareciam pulsar diante de seus olhos cansados. Marina ajustou-se na cadeira ergonômica de couro preto, sentindo cada músculo de suas costas protestar após horas de tensão ininterrupta. Você tem que decidir logo, Marina. A voz grave e familiar de Carlos quebrou o silêncio do escritório. Seu mentor de longa data estava parado à sua frente, do outro lado da mesa de vidro temperado, ajeitando os óculos de armação fina com um gesto característico que ela conhecia há mais de uma década. Oportunidades assim não aparecem duas vezes na vida. O ecossistema de inovação de BH está fervendo, e você sabe disso melhor do que ninguém. Marina passou os dedos pelos cabelos cacheados que caíam sobre seus ombros, um gesto automático que denunciava sua ansiedade para qualquer um que a conhecesse bem. Seus olhos castanhos escuros vagaram instintivamente para a pequena bíblia de capa marrom que repousava sobre sua mesa, um presente precioso de sua avó Berenice, que a havia criado com tanto amor no bairro da Serra após a morte prematura de seus pais em um acidente na BR-381, quando ela tinha apenas 7 anos. Não sei, Carlos. Ela respondeu, sua voz traindo uma hesitação que não combinava com sua usual postura decisiva. Algo no meu coração me diz para esperar um pouco mais. Para avaliar melhor, talvez. Esperar. Carlos deixou escapar uma risada incrédula, apoiando as mãos sobre a mesa e inclinando-se ligeiramente para a frente. Do mesmo jeito que Moisés esperou 40 anos no deserto. Francamente, Marina, às vezes me pergunto se essa sua religiosidade não atrapalha mais do que ajuda. O mercado não espera por ninguém, e você não está mais naquelas reuniões do grupo de jovens da igreja. O comentário atingiu Marina como uma flecha certeira, fazendo seu estômago se contorcer. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade. Lá embaixo, a Rasa Gabaglia pulsava com seu costumeiro fluxo de carros, e ao longe, a Serra do Curral se destacava majestosa contra o céu que começava a se tingir de rosa e laranja. Na mesa ao lado da sua, separada apenas por uma divisória de vidro fosco, sua assistente Júlia organizava uma pilha de relatórios enquanto lançava olhares curiosos para a conversa. Recém-formada pela PUC Minas e cheia de sonhos, Júlia lembrava muito Marina no início de sua carreira, a mesma determinação nos olhos, o mesmo desejo de conquistar o mundo. Vou orar sobre isso esta noite, Marina respondeu finalmente, virando-se para encarar Carlos e ignorando propositalmente seu suspiro exasperado. O último raio de sol do dia atravessou a janela naquele momento, criando um halo dourado ao redor de sua silhueta, com a Serra do Curral como pano de fundo. Ore rápido então, ele respondeu com um toque de ironia na voz, já caminhando em direção à porta de vidro do escritório. Seus passos decididos ecoavam no piso de porcelanato. Porque amanhã à tarde, se você não der uma resposta, eles vão procurar outro sócio. E acredite, a fila de interessados vai do São Bento até o Belvedere. O silêncio que se seguiu à saída de Carlos pesava como chumbo. Marina voltou à sua mesa e abriu sua Bíblia em uma página marcada com uma fita de cetim verde, presente de sua avó. Ali, sublinhado com caneta azul e marcado com pequenos corações nas margens, um hábito que herdara de sua mãe, estava o versículo de Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Seus dedos acariciaram suavemente as palavras na página, sentindo as pequenas elevações onde a caneta havia marcado o papel. O som suave do ar-condicionado misturava-se aos últimos ruídos do escritório que se esvaziava. Na mesa ao lado, Júlia começava a guardar suas coisas, lançando um último olhar preocupado para sua chefe antes de se preparar para ir embora. Júlia, Marina chamou suavemente, fazendo a jovem assistente parar no meio do movimento de guardar seu laptop na bolsa. Você pode ficar mais um pouco? Acho que vou precisar de ajuda para revisar alguns números. A jovem assentiu prontamente, um sorriso iluminando seu rosto. Claro, Marina. Quer que eu peça um café para nós? Aquela cafeteria do Lourdes ainda deve estar aberta. Marina sorriu de volta, sentindo um pouco da tensão deixar seus ombros. Seria ótimo. E já que vamos virar à noite, que tal pedir também uns pães de queijo?
Acho que vamos precisar de energia. Enquanto Júlia fazia o pedido pelo telefone, Marina olhou novamente para a cidade através da janela. As primeiras luzes começavam a se acender, pontilhando a paisagem urbana que se estendia até o horizonte, onde a Serra do Curral ainda se destacava contra o céu que escurecia. Em algum lugar naquela vastidão urbana, talvez em sua casa no Serra, sua avó Berenice provavelmente estava preparando seu chá da noite, talvez orando por ela, como sempre fazia. O e-mail continuava piscando em sua tela, exigindo uma resposta. Marina fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O aroma de café começava a invadir o escritório, misturando-se ao perfume característico do fim de tarde em BH, uma mistura de brisa fresca da serra com um cheiro distante de chuva que sempre pairava no ar naquela época do ano. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente: Deus não tem pressa, minha filha. Mas também nunca se atrasa. Quando abriu os olhos novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. A noite seria longa, mas ela não tomaria uma decisão precipitada. Não desta vez. Havia muito em jogo, e ela havia aprendido, através de anos de convivência com sua avó, que algumas das melhores decisões da vida são tomadas no tempo certo, no tempo de Deus. A casa de Berenice, aninhada em uma rua tranquila do bairro Serra, era como um portal para outro tempo. O sobrado de 2 andares, com suas janelas antigas de madeira pintada de azul claro e o pequeno jardim cuidadosamente mantido, resistia à modernização desenfreada que tomava conta de Belo Horizonte. O aroma inconfundível de café recém-passado no coador de pano se misturava ao perfume das lavandas que sua avó cultivava na varanda, criando aquela fragrância única que, para Marina, sempre significou lar. Eram quase 8 da noite quando Marina subiu os 3 degraus da entrada, após estacionar seu carro na garagem coberta de jasmins estrela. O rangido familiar do portão de ferro anunciou sua chegada antes mesmo que pudesse tocar a campainha. Como sempre, Berenice já estava à sua espera. Estava sentindo que você viria hoje, disse a senhora de cabelos brancos como neve, abrindo a porta com um sorriso acolhedor. Aos 75 anos, Berenice mantinha uma vitalidade surpreendente em seus movimentos e uma sabedoria ancestral em seus olhos cor-de-mel, os mesmos olhos que Marina herdara de sua mãe. A sala modesta era um museu de memórias familiares. Fotografias em porta-retratos de prata dividiam espaço com versículos bíblicos emoldurados nas paredes de tom creme. O sofá de veludo verde escuro, testemunha silencioso de tantas conversas importantes, acolheu Marina enquanto sua avó se dirigia à cozinha para buscar o café. Vovó, Marina chamou, seguindo-a até a cozinha repleta de azulejos portugueses que seu avô havia instalado décadas atrás. Como a senhora sabia que era a hora certa de vender a loja? Berenice pausou por um momento, suas mãos experientes ajustando a temperatura do fogão onde uma chaleira antiga começava a chiar. O aroma do café se intensificou quando ela despejou água quente sobre o pó no coador de pano, um ritual que Marina observava desde a infância. Ah, minha filha! Berenice respondeu, seus olhos fixos no líquido escuro que pingava lentamente na garrafa térmica. Eu não sabia. Eu confiei. Marina absorveu aquelas palavras simples enquanto observava sua avó se movimentar pela cozinha com a graciosidade de quem conhece cada centímetro do espaço. Berenice pegou 2 xícaras de porcelana, parte do jogo de chá que havia pertencido à bisavó de Marina, e um prato de biscoitos de polvilho que sempre mantinha frescos para visitas inesperadas. Mas a loja estava no auge, não estava? Marina insistiu, aceitando a xícara fumegante que sua avó lhe oferecia. Todo mundo disse que a senhora era louca por vender. Era o melhor armarinho do bairro. Berenice sorriu, aquele sorriso sereno que sempre acalmava o coração inquieto de Marina. Com movimentos calculados, ela caminhou até o antigo buffet de madeira maciça e retirou um álbum de fotografias encadernado em couro marrom, suas páginas amareladas pelo tempo. Deixa eu te contar uma história que seu avô me contou sobre José do Egito, ela disse, sentando-se ao lado da neta no banco acolchoado junto à mesa da cozinha. O aroma de café pairava no ar como uma bênção silenciosa sobre aquele momento. Marina conhecia a história desde criança. Era uma das favoritas de sua avó. Mas havia algo especial na forma como Berenice a contava, sempre encontrando novos significados, novas lições escondidas entre as palavras antigas. José era o filho preferido de Jacó, Berenice começou, sua voz assumindo aquele tom especial de quem está prestes a compartilhar uma sabedoria preciosa. Tinha sonhos grandiosos, visões de futuro. Mas sabe o que aconteceu primeiro? Marina assentiu, tomando um gole de seu café. Os irmãos dele o venderam como escravo. Exatamente, Berenice continuou, folheando o álbum até encontrar uma foto antiga. Marina ainda criança, sentada no colo da avó, uma bíblia infantil aberta entre elas.
E depois de ser vendido como escravo, ele foi injustamente acusado e jogado na prisão. Passou anos lá, Marina. Anos. O som distante dos sinos da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem flutuou pela janela da cozinha, marcando as horas. Marina observou uma borboleta azul pousar nas lavandas do jardim, visível através da janela. Sabe por que José conseguiu interpretar os sonhos do faraó? Berenice perguntou, seus olhos brilhando com aquela luz especial que sempre surgia quando ela estava prestes a revelar uma verdade importante. Porque ele aprendeu a esperar no tempo de Deus. Se tivesse tentado escapar da prisão antes da hora, talvez nunca tivesse se tornado governador do Egito. O celular de Marina vibrou no bolso de sua calça social. Era mais uma mensagem de Carlos com detalhes sobre a proposta. Ela o silenciou, concentrando-se nas palavras da avó e no aroma reconfortante do café. Marina, Berenice continuou, virando mais uma página do álbum para revelar uma foto de sua mãe, ainda jovem, sorrindo em frente à antiga loja. Sua mãe, minha Cecília, costumava dizer que Deus nunca atrasa, mas também nunca se apressa. Ela aprendeu isso com sua própria história. Berenice fez uma pausa, seus dedos acariciando suavemente a fotografia. Quando recebi a proposta para vender a loja, todo mundo achou que era loucura. Estávamos no melhor momento, o comércio do bairro crescendo, clientes fiéis. Mas eu senti aquela mesma paz que José deve ter sentido na prisão, a paz de quem sabe que está no tempo de Deus. Marina observou a foto de sua mãe, sentindo aquela familiar mistura de saudade e gratidão. Cecília havia partido cedo demais, mas seu legado de fé e sabedoria vivia através de Berenice. 3 meses depois da venda, sua avó continuou, veio a crise. Metade das lojas do bairro fecharam. Mas o dinheiro da venda nos permitiu não só sobreviver, como ajudar muitas famílias que ficaram em dificuldade. O aroma do café já começava a se dissipar, mas o calor das palavras de Berenice permanecia. Marina pegou sua xícara, agora pela metade, observando o reflexo das luzes do jardim na superfície escura do líquido. Como a senhora sabia, ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Berenice sorriu, fechando suavemente o álbum de fotografias. Eu não sabia, minha filha. Eu confiei. E sabe o que mais? Nunca me arrependi de esperar pelo tempo de Deus. As palavras pairaram no ar da cozinha como uma bênção. Lá fora, a noite de Belo Horizonte se aprofundava, e as luzes da cidade começavam a cintilar como estrelas terrenas contra o fundo escuro da Serra do Curral. Marina sentiu uma paz familiar envolver seu coração inquieto, a mesma paz que sempre encontrava naquela cozinha, entre xícaras de café e histórias de fé. A manhã de quarta-feira amanheceu com aquela típica névoa que cobria Belo Horizonte nos meses de inverno, envolvendo os prédios em um abraço etéreo. Marina chegou cedo ao escritório, antes mesmo que o sol conseguisse romper a cortina branca que pairava sobre a cidade. O prédio na Rasa Gabaglia ainda estava praticamente vazio, exceto por alguns funcionários da limpeza que cumprimentaram Marina com sorrisos familiares. O escritório fervilhava de rumores sobre a possível sociedade. Nos elevadores, nos corredores e na copa, era possível captar fragmentos de conversas sussurradas, olhares curiosos e especulações sobre o futuro da empresa. Marina tentava se concentrar em seu trabalho, mas as palavras de sua avó sobre José do Egito ecoavam em sua mente como um mantra persistente. Sentada em sua mesa, ela observava a cidade despertar através da janela de seu escritório. A névoa começava a se dissipar, revelando gradualmente a silhueta majestosa da Serra do Curral. Era como se a própria natureza estivesse lhe dando uma lição sobre paciência e revelação gradual dos propósitos divinos. O som de saltos apressados no corredor anunciou a chegada de Júlia antes mesmo que ela aparecesse à porta. Sua assistente entrou na sala com uma energia incomum para aquele horário, carregando uma pasta grossa e uma expressão que Marina conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela própria tinha quando descobria algo importante. Marina, você precisa ver isso, disse Júlia, sua voz traindo uma mistura de urgência e apreensão. Ela depositou a pasta sobre a mesa de vidro com um baque suave. Passei a noite toda analisando os números da startup depois que você foi embora ontem. Marina franziu a testa, pegando a pasta com cuidado. A noite toda? Júlia, você não dormiu? A jovem assistente deu de ombros, ajeitando os óculos de armação fina, um gesto que lembrava tanto Carlos que quase fez Marina sorrir. Dormi um pouco no sofá da sala de descanso. Mas isso não importa agora. Por favor, olhe a página 47. À medida que Marina examinava os documentos, seu coração começava a acelerar. Havia discrepâncias significativas nos relatórios financeiros, nada explicitamente legal, mas definitivamente preocupante.
O modelo de negócios que parecia tão sólido começava a mostrar rachaduras, como um prédio bonito por fora, mas com fundações questionáveis. As projeções de crescimento, Júlia continuou, inclinando-se sobre a mesa para apontar alguns gráficos, estão baseadas em premissas extremamente otimistas. E olha isso aqui. Ela virou algumas páginas, revelando uma série de planilhas detalhadas. Os números de aquisição de clientes dos últimos 3 meses não batem com os relatórios anteriores. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As inconsistências não eram gritantes, na verdade, eram sutis o suficiente para passarem despercebidas em uma análise mais superficial. Mas estavam lá, como pequenas rachaduras em um vidro aparentemente perfeito. Por que você decidiu investigar mais a fundo? Marina perguntou, genuinamente impressionada com a iniciativa e perspicácia de sua assistente. Júlia corou levemente, um rosa suave tingindo suas bochechas. Ela hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para falar algo importante. Lembrei daquela história que você me contou semana passada, ela disse finalmente, sobre Davi não atacar Saul quando teve a chance na caverna. Você disse que às vezes o que parece uma oportunidade óbvia pode ser uma armadilha. Júlia fez uma pausa, brincando nervosamente com a ponta de sua blusa. E também, bem, eu tenho orado por você, Marina. A confissão pegou Marina de surpresa. Ela sabia que Júlia frequentava a Igreja Batista da Savassi, mas nunca haviam conversado muito sobre fé no ambiente de trabalho. Naquele momento, o som familiar dos sapatos de Carlos ecoou pelo corredor. Ele surgiu à porta com sua presença imponente de sempre, uma pasta de couro preto debaixo do braço e aquele ar de urgência que parecia fazer parte de sua personalidade. Marina, ele anunciou sem preâmbulos, sua voz grave preenchendo a sala. Eles anteciparam o prazo. Precisam de uma resposta até o final do dia. O conselho vai se reunir às 5. O escritório mergulhou em um silêncio tenso. Marina olhou para os documentos em sua mesa, para o rosto ansioso de Júlia e para a expressão impaciente de Carlos. Lá fora, o sol finalmente havia conseguido romper a névoa da manhã, banhando a sala com uma luz clara e reveladora. Era sua encruzilhada. Carlos, ela começou, sua voz mais firme do que esperava, antes de qualquer decisão, você precisa ver isso. Ela empurrou as planilhas em sua direção, observando atentamente enquanto seu mentor de tantos anos se aproximava da mesa. O som do ar-condicionado parecia estranhamente alto no silêncio que se seguiu. À medida que Carlos folheava os documentos, sua expressão foi mudando gradualmente. A impaciência deu lugar à preocupação, depois à compreensão e, finalmente, a algo que parecia muito com respeito. Quem descobriu isso? Ele perguntou finalmente, olhando para Júlia com uma nova perspectiva. Júlia passou a noite toda analisando os números. Marina respondeu, não conseguindo esconder o orgulho em sua voz. Ela viu o que todos nós deixamos passar. Carlos se deixou cair em uma das cadeiras em frente à mesa de Marina, os documentos ainda em suas mãos. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia genuinamente sem palavras. Sabe o que isso significa? Ele perguntou finalmente, sua voz mais suave do que o normal. Marina assentiu, sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Significa que às vezes, esperar é a melhor decisão que podemos tomar. Através da janela, a Serra do Curral se destacava contra o céu agora completamente azul, imponente e imutável como sempre. Marina pensou em sua avó, em José do Egito, em todas as vezes que a paciência havia se provado mais sábia que a pressa. E agora? Júlia perguntou, sua voz pequena mas firme. Marina respirou fundo, sentindo o peso e a liberdade da decisão que estava prestes a tomar. Agora, ela disse, vamos fazer a coisa certa. A noite havia se instalado sobre Belo Horizonte quando Marina finalmente chegou em seu apartamento no bairro Sion. As luzes da cidade cintilavam através das janelas do 12º andar, criando um espetáculo que normalmente a encantava, mas que naquela noite mal conseguia notar. As descobertas de Júlia haviam plantado uma semente de dúvida que agora crescia como um ipê em setembro, rápido e impossível de ignorar. O apartamento estava silencioso. Apenas o som distante do trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo servia como música de fundo para seus pensamentos inquietos. Marina deixou sua pasta e blazer sobre o sofá de couro bege, dirigindo-se automaticamente à varanda. O ar fresco da noite mineira acariciou seu rosto, trazendo consigo aquele aroma característico de terra molhada que sempre precedia as chuvas de verão. Não conseguindo dormir, Marina pegou seu diário, um caderno de capa dura com flores pintadas à mão, presente de sua mãe em seu último aniversário juntas. Era uma prática que havia herdado dela, registrar seus pensamentos, suas orações, suas dúvidas.
Sentando-se à mesa de jantar de madeira maciça, ela começou a escrever sob a luz suave do abajur. Senhor, suas palavras fluíam da caneta como uma oração silenciosa. Como saber se estou fazendo a escolha certa? Como ter certeza de que este é o momento de agir, ou de esperar? Enquanto escrevia, sua mente vagou para outra história bíblica que sua avó costumava contar. A história de Esther, a rainha que precisou esperar o momento certo para revelar sua identidade ao rei e salvar seu povo. Esther não agiu por impulso, mesmo quando o perigo era iminente. Ela esperou, jejuou, orou e, principalmente, confiou no tempo perfeito de Deus. Como Esther deve ter se sentido, Marina escreveu, sabendo que vidas dependiam de sua decisão. Sabendo que o momento certo poderia significar a diferença entre vitória e tragédia. O som do celular interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, seu irmão mais novo, ligando de Dublin. O nome dele piscando na tela trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios. Rafael sempre ligava nos momentos mais improváveis, como se tivesse um sexto sentido para quando ela precisava conversar. Mari. A voz animada de Rafael preencheu o apartamento através do viva-voz. Você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Marina se ajeitou na cadeira, sentindo o cansaço do dia ser momentaneamente substituído pela energia contagiante do irmão. O que foi, Rafa? Lembra daquele projeto que eu achei que tinha perdido? O de pesquisa em neurociência que eu estava tentando aprovar há meses? A empolgação em sua voz era palpável mesmo através do Atlântico. Acabou de ser aprovado. Com financiamento integral. Mas você não tinha desistido dele? Marina perguntou, lembrando-se das conversas desanimadas que tiveram semanas atrás. Mas... Rafael fez uma pausa, e Marina podia imaginar ele passando a mão pelos cabelos, um gesto que compartilhavam quando estavam empolgados. Mas aí lembrei do que a vovó sempre diz sobre o tempo de Deus. Decidi esperar mais um pouco, continuar trabalhando no projeto mesmo sem garantia nenhuma. E funcionou. Marina sentiu algo se mexer em seu coração. Era como se Deus estivesse usando seu irmão caçula para lhe dar uma mensagem. Sabe o que é mais incrível? Rafael continuou. Se tivesse sido aprovado antes, eu teria começado o projeto com uma equipe totalmente diferente. Esperando esses meses extras, acabei conhecendo pessoas muito mais alinhadas com a pesquisa, inclusive um professor que é referência mundial na área. Marina se levantou, caminhando até a janela enquanto ouvia seu irmão compartilhar os detalhes do projeto. Lá fora, nuvens pesadas começavam a se formar sobre a cidade, prometendo uma daquelas chuvas típicas de BH, intensas mas passageiras. Mari. A voz de Rafael ficou mais séria. Você está muito quieta. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por um momento, observando as primeiras gotas de chuva começarem a cair. Rafa, como você soube que deveria esperar? Como teve certeza de que não estava apenas perdendo tempo? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Rafael falou novamente, sua voz tinha aquela maturidade que sempre surpreendia Marina. Às vezes ela esquecia que seu irmãozinho havia se tornado um pesquisador respeitado. Não tive certeza, ele respondeu com simplicidade. Mas lembrei do que mamãe sempre dizia: a pressa é inimiga da perfeição, mas a paciência é amiga da sabedoria. As palavras atingiram Marina como um raio iluminando a noite. A chuva agora caía com mais força, criando uma cortina de água que transformava as luzes da cidade em pontos luminosos difusos. Mari, Rafael continuou, você está enfrentando alguma decisão difícil? Ela suspirou, encostando a testa no vidro frio da janela. Digamos que estou num momento tipo Esther, precisando discernir o tempo certo para agir. Ah, a história preferida da vovó. Rafael riu suavemente. Sabe o que eu mais amo nessa história? Que Esther não estava sozinha na decisão. Ela tinha Mardoqueu para aconselhá-la, tinha suas servas para apoiá-la, tinha seu povo orando por ela. Como você ficou tão sábio, maninho? Anos e anos ouvindo as histórias da vovó, ele respondeu com uma risada. E talvez alguns anos de pesquisa científica também. Sabe o que a neurociência diz sobre tomada de decisão? Que nosso cérebro precisa de tempo para processar todas as variáveis. A pressa geralmente nos faz ignorar informações importantes. Marina sorriu, pensando em como Deus às vezes usava as formas mais inesperadas para trazer clareza, até mesmo uma conversa transatlântica sobre neurociência e histórias bíblicas. Rafa, ela disse, sentindo uma nova certeza crescer em seu coração, acho que você acabou de me ajudar mais do que imagina. Disponível para consultorias bíblico-científicas 24 horas por dia, maninha. Ele brincou. Só não garanto estar acordado, com esse fuso horário maluco.
Depois de desligar, Marina voltou ao seu diário. A chuva tinha diminuído, deixando no ar aquele cheiro de terra molhada que tanto amava. Ela começou a escrever novamente, mas agora suas palavras tinham um novo propósito, uma nova certeza. Assim como Esther precisou esperar o momento certo, ela escreveu, e assim como Rafael aprendeu a confiar no tempo de Deus, eu também preciso ter a coragem de esperar. Porque às vezes a espera não é sobre inação, é sobre preparação. O som suave da chuva foi diminuindo gradualmente, como uma música chegando ao fim. Marina fechou o diário, sentindo aquela paz que só vem quando sabemos que estamos no caminho certo, mesmo que seja o caminho mais longo. Amanhã seria um novo dia, e ela estava pronta para enfrentá-lo, não com pressa, mas com a sabedoria que vem de saber esperar no tempo de Deus. O sol ainda não havia surgido por completo atrás da Serra do Curral quando Marina estacionou seu carro na garagem do edifício na Rasa Gabaglia. O céu apresentava aquele tom peculiar de azul que só existe nas manhãs de Belo Horizonte, e o ar fresco carregava o aroma das padarias começando sua produção diária de pães de queijo. O prédio estava quase deserto àquela hora. Eram apenas 6h30 da manhã. O som de seus saltos ecoava pelos corredores vazios enquanto ela se dirigia ao seu escritório, sua mente ainda processando a conversa da noite anterior com Rafael e as revelações que Júlia havia compartilhado. Para sua surpresa, ao chegar ao 15º andar, Marina encontrou a luz de sua sala já acesa. Através do vidro fosco da divisória, podia ver a silhueta de Júlia debruçada sobre a mesa, cercada por pilhas de documentos. Sua assistente nem sequer havia trocado de roupa desde o dia anterior. "Júlia!" Marina exclamou, deixando sua bolsa sobre a mesa. "Você ficou aqui a noite toda?" A jovem levantou os olhos, piscando como se estivesse emergindo de um transe. Seus cabelos geralmente bem arrumados estavam presos em um coque desalinhado, e suas olheiras denunciavam uma noite sem sono. "Tem mais coisa", disse ela, sua voz rouca de cansaço mas firme. "Muito mais coisa, Marina. Passei a noite investigando depois que você saiu." Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa de Júlia, sentindo seu coração acelerar. "Me mostre." Com gestos precisos, apesar do evidente cansaço, Júlia começou a organizar uma série de documentos sobre a mesa. "Descobri que eles perderam 3 executivos importantes no último mês. Ninguém noticiou, nada saiu na imprensa." Ela pausou, pegando uma pasta vermelha. "E tem mais. Encontrei registros de uma auditoria interna que foi abruptamente interrompida há 6 semanas." Marina pegou os documentos, sentindo o peso de cada palavra. À medida que lia, uma sensação de inquietude crescia em seu peito. As inconsistências que haviam descoberto no dia anterior pareciam apenas a ponta de um iceberg muito maior. "Como você conseguiu acesso a tudo isso?" Marina perguntou, impressionada com a profundidade da investigação. Júlia ajustou os óculos, um leve rubor colorindo suas faces pálidas de cansaço. "Lembra do Marcos, do Ti? Ele me deve alguns favores desde que o ajudei com aquele projeto do sistema de gestão." E ela hesitou por um momento. "Talvez eu tenha passado algumas horas fazendo algo que não é exatamente convencional com os logs do servidor." Marina sentiu um sorriso se formar em seus lábios, apesar da gravidade da situação. Júlia sempre a surpreendia com sua combinação única de competência e ousadia. "Sabe o que isso me lembra?" Marina disse, pegando sua Bíblia que sempre mantinha na gaveta da mesa. "A história de Daniel." "Daniel?" Júlia inclinou a cabeça, curiosa. "O da Cova dos Leões." "Sim." Ele também se recusou a fazer vista grossa para coisas erradas, mesmo quando isso significava enfrentar consequências sérias. Marina abriu sua Bíblia, encontrando a passagem que procurava. Daniel era um dos administradores mais respeitados da Babilônia, mas se recusou a comprometer seus princípios, mesmo quando isso significou enfrentar a morte. O sol agora havia surgido por completo, banhando a sala com uma luz dourada que fazia as partículas de poeira dançarem no ar. Lá fora, Belo Horizonte despertava para mais um dia, alheia ao drama que se desenrolava naquele escritório. O som familiar de passos no corredor fez ambas levantarem a cabeça. Carlos apareceu à porta, seu rosto tenso demonstrando que ele também não havia dormido muito. "Os investidores estão esperando no 10º andar", anunciou ele sem preâmbulos. "É agora ou nunca, Marina. Eles querem uma resposta definitiva." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marina olhou para os documentos espalhados em sua mesa, para o rosto exausto mas determinado de Júlia, e para a expressão enigmática de Carlos. Através da janela, a Serra do Curral se destacava contra o céu azul, imponente e imutável, uma testemunha silenciosa de tantas decisões importantes tomadas naquela cidade. "Marina",
Júlia disse suavemente, tem mais uma coisa que você precisa ver antes de descer. Ela pegou um último documento de sua pasta. Era um e-mail impresso, datado de apenas 3 dias atrás, trocado entre 2 diretores da startup. O conteúdo fez Marina empalidecer. Eles sabem, Júlia explicou, sua voz mal passando de um sussurro. Sabem que o modelo de negócios tem falhas graves. Estão procurando alguém com reputação sólida para assumir parte da sociedade antes que tudo venha à tona. Marina fechou os olhos por um momento, deixando que o peso daquela revelação se assentasse. Quando os abriu novamente, seu olhar encontrou a Bíblia ainda aberta sobre sua mesa. O versículo que havia marcado semanas atrás parecia saltar da página. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:08. Carlos, ela disse finalmente, sua voz firme apesar do turbilhão em seu peito, vou descer para falar com eles. Ele assentiu, um brilho de compreensão surgindo em seus olhos. Você já tomou sua decisão, não é? Marina levantou-se, ajeitando seu blazer com gestos deliberados. Assim como Daniel não podia ignorar o que sabia que era errado, eu também não posso. Isso pode custar sua carreira, Carlos advertiu, mas havia um tom de respeito em sua voz. Marina pegou sua Bíblia e os documentos que Júlia havia reunido. Algumas coisas custam mais do que uma carreira, Carlos. A integridade é uma delas. O som da cidade lá fora parecia mais intenso agora. Buzinas, vozes, o ruído constante da vida urbana. Era como se Belo Horizonte estivesse despertando não apenas para mais um dia, mas para uma revelação que mudaria muitas vidas. Júlia, Marina chamou, já à porta, você vem comigo? Sua assistente levantou-se imediatamente, pegando seu laptop e mais algumas pastas. Sempre, Marina. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Marina sentiu uma paz que transcendia a gravidade do momento. Como Daniel, ela estava prestes a enfrentar sua própria cova dos leões. Mas também como ele, ela sabia que não estava sozinha naquela jornada. A sala de reuniões no 10º andar era um estúdio, em contraste com o resto do edifício. Enquanto os outros andares mantinham a sobriedade típica dos escritórios corporativos de Belo Horizonte, aquele ambiente havia sido projetado para impressionar. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, com a Serra do Curral emoldurando o horizonte como uma antiga guardiã. A mesa de jacarandá maciço, herança de tempos mais ostensivos do mercado mineiro, dominava o centro do ambiente. Marina sentiu o peso de 5 pares de olhos sobre si quando entrou na sala. Júlia logo atrás carregando seu laptop e as pastas com os documentos. Carlos, que havia chegado alguns minutos antes, estava sentado próximo à cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. O ar-condicionado zumbia suavemente, criando uma atmosfera artificial de frescor que contrastava com o calor da manhã que já se instalava lá fora. Marina podia sentir o suor frio em suas mãos enquanto segurava sua pasta de couro marrom, presente de sua avó quando foi promovida a gerente. Senhores, ela começou, sua voz mais firme do que esperava, agradeço imensamente a presença de todos aqui nesta manhã. Ricardo Mendes, CEO da startup, sorriu com aquela confiança característica dos que estão acostumados a vencer. Aos 35 anos, ele era considerado um dos prodígios do ecossistema de inovação de Belo Horizonte, tendo construído sua reputação em tempo recorde. Marina, ele disse, seu tom casual mascarando a ansiedade que apenas olhos muito treinados poderiam perceber, esperamos que você tenha boas notícias para nós. Ela respirou fundo, sentindo o peso da Bíblia em sua bolsa como um lembrete silencioso de seus valores. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente, a verdade pode custar caro, mas a mentira custa muito mais. Na verdade, senhores, Marina começou, sua voz clara preenchendo a sala, preciso declinar a oferta de sociedade. O silêncio que se seguiu foi denso como a neblina que às vezes cobria a cidade nas manhãs de inverno. Ricardo inclinou-se para a frente, sua expressão endurecendo ligeiramente. Declinar, ele repetiu, como se a palavra fosse um conceito estrangeiro. Marina, você entende a oportunidade que está recusando? Foi então que Marina fez um gesto para Júlia, que começou a distribuir cópias de um relatório cuidadosamente preparado durante a madrugada. As expressões ao redor da mesa mudavam à medida que os olhos percorriam as páginas. Surpresa, preocupação e, em alguns casos, algo muito próximo do medo. Como podem ver, Marina continuou, mantendo sua voz profissional e calma, existem algumas inconsistências no modelo de negócios que me preocupam profundamente. Ela começou a detalhar as descobertas de Júlia, ponto por ponto. A saída não documentada dos executivos. A auditoria interrompida. As projeções financeiras baseadas em premissas questionáveis.
O rosto de Ricardo havia perdido toda a cor, mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Alberto Santos, o investidor mais velho presente na sala, começou a aplaudir. O som reverberou contra as paredes de vidro, quebrando a tensão como um raio em tarde de verão. Finalmente, disse Alberto, um sorriso genuíno iluminando seu rosto marcado por décadas de experiência no mercado, alguém que fez a devida diligência. Os outros presentes se viraram para ele, surpresos. Alberto Santos era uma lenda no mercado mineiro, conhecido tanto por sua perspicácia nos negócios quanto por sua integridade inabalável. Senhorita Oliveira, ele continuou, levantando-se de sua cadeira com a dignidade que seus 70 anos lhe conferiam, você acaba de se provar exatamente o tipo de sócia que precisamos, mas não neste projeto. Marina sentiu seu coração acelerar. Carlos, do outro lado da mesa, tinha uma expressão que misturava orgulho e admiração. Deixe-me ser claro, Alberto prosseguiu, sua voz carregando o sotaque característico do interior de Minas, eu também tinha minhas suspeitas sobre algumas dessas questões. Na verdade, esta reunião era um teste, não para avaliar seu interesse no projeto, mas sua integridade diante dele. Ricardo parecia prestes a protestar, mas um olhar de Alberto o silenciou. O investidor mais velho caminhou até a janela, observando por um momento a cidade que se estendia abaixo. Sabe, Marina, ele disse, virando-se novamente para a sala, em 40 anos no mercado, aprendi que existem dois tipos de profissionais. Aqueles que correm atrás de oportunidades a qualquer custo, e aqueles que sabem que algumas oportunidades custam mais do que valem. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Marina com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Sua assistente, ele gesticulou em direção a Júlia, que corou levemente, demonstrou uma competência excepcional em sua análise. E você, minha jovem, demonstrou algo ainda mais raro, a coragem de dizer não quando seria muito mais fácil dizer sim. O sol da manhã agora entrava com força pelas janelas, criando um jogo de luz e sombra sobre a mesa de jacarandá. Lá fora, Belo Horizonte pulsava com sua energia característica, alheia ao drama que se desenrolava naquela sala. Marina, Alberto continuou, gostaria de convidá-la para uma outra conversa, em outro momento. Tenho alguns projetos que poderiam se beneficiar de alguém com seus valores e sua competência. Ela sentiu, sentindo uma onda de gratidão e alívio percorrer seu corpo. As palavras de sua avó sobre o tempo de Deus nunca haviam feito tanto sentido. Senhor Santos, ela respondeu, será uma honra. Enquanto a reunião se encerrava e as pessoas começavam a se levantar, Marina percebeu que aquele momento era mais do que uma simples recusa de sociedade. Era uma afirmação de seus valores, uma validação de sua fé, e talvez, o início de algo muito maior do que ela poderia ter imaginado. Carlos aproximou-se dela enquanto os outros saíam da sala. Você sabia que isso poderia acontecer? Ele perguntou em voz baixa. Marina sorriu, tocando a Bíblia em sua bolsa. Não, ela respondeu honestamente, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. O resto? Bem, o resto estava nas mãos de Deus. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças tão intensas quanto as típicas tempestades de verão de Belo Horizonte. A startup que havia tentado atrair Marina como sócia enfrentava agora uma crise pública que se espalhava pelo mercado com a velocidade de um viral nas redes sociais. Os problemas estruturais que Júlia havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg, e Marina agradecia diariamente por ter esperado e confiado em sua intuição, ou melhor, na direção divina. Em uma manhã particularmente agradável de agosto, com a Serra do Curral envolta em sua tradicional névoa matinal, Marina estava em seu escritório revisando alguns documentos quando Carlos entrou, trazendo consigo o aroma do café recém-passado da cafeteria do térreo. Você viu as notícias? Ele perguntou, colocando um copo de café sobre a mesa de Marina e outro na mesa de Júlia, que estava absorta em seu computador. Sobre a RedTech. Marina perguntou, referindo-se à startup em questão. Vi sim. Parece que os investidores estão pedindo uma auditoria completa. Carlos balançou a cabeça, um sorriso enigmático em seus lábios. Não isso. Estou falando sobre a Fundação Santos. Marina franziu a testa, curiosa. A Fundação Santos era uma das instituições mais respeitadas de Minas Gerais, conhecida por seu trabalho em educação e tecnologia. Alberto Santos, o investidor que a havia surpreendido naquela reunião decisiva, era seu presidente. Alberto quer te ver, Carlos continuou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Marina. Hoje à tarde, no Café com Letras. O Café com Letras, na Savassi, era conhecido por ser o local onde grandes negócios de BH eram fechados de maneira discreta, longe dos olhares corporativos. Marina sentiu seu coração acelerar levemente. Que horas? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Às 3.
E Marina? Carlos fez uma pausa, ajustando seus óculos. Acho que você vai gostar do que ele tem para dizer. O resto da manhã passou como um borrão. Marina tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuava voltando para aquela reunião semanas atrás, quando Alberto Santos havia aplaudido sua recusa em aceitar a sociedade na startup. Às 14h45, Marina estacionou seu carro próximo ao Café com Letras. O céu de Belo Horizonte estava especialmente azul naquela tarde, e o ar tinha aquela qualidade única que só existe na capital mineira, uma mistura de urbanidade e aconchego do interior. Alberto já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa discreta nos fundos do café. Seu terno impecável contrastava com a atmosfera descontraída do local, mas havia algo em sua postura que o fazia parecer perfeitamente à vontade. Marina, ele sorriu, levantando-se para recebê-la. Pontual como sempre. Por favor, sente-se. Uma garçonete se aproximou, e Alberto pediu um café especial da casa para ambos. Marina notou que havia uma pasta de couro sobre a mesa, aparentemente ainda não tocada. Você deve estar se perguntando por que a chamei aqui, ele começou, após a garçonete se afastar. As últimas semanas têm sido interessantes, não? Marina assentiu, pensando em como a situação da Rediteca havia se desenrolado exatamente como Júlia havia previsto. Interessantes é uma palavra gentil para definir o caos que se instalou. Alberto riu, um som rico e genuíno. Sabe, Marina, existem momentos na vida em que nossas decisões mais difíceis se provam nossas maiores bênçãos. Como aquela história bíblica que você deve conhecer, sobre José no Egito. Marina sentiu seus olhos se arregalarem levemente. Não esperava uma referência bíblica de Alberto Santos. Sim, eu também leio a Bíblia. Ele sorriu, percebendo sua surpresa. E como José, às vezes precisamos passar por momentos de teste para alcançar nosso verdadeiro propósito. Ele abriu a pasta que estava sobre a mesa, revelando uma série de documentos meticulosamente organizados. A Fundação Santos está iniciando um novo projeto, ele continuou, sua voz assumindo um tom mais formal. Não queremos apenas investir em tecnologia e educação, queremos revolucionar a forma como as empresas mineiras abordam a governança corporativa e a responsabilidade social. Marina sentiu seu coração acelerar enquanto Alberto explicava os detalhes do projeto. Era ambicioso, inovador e, acima de tudo, alinhado com valores que ela prezava profundamente. Não estamos procurando apenas alguém com competência técnica, Alberto explicou, seus olhos fixos nos de Marina. Precisamos de alguém com valores sólidos, alguém que entenda que negócios não são apenas sobre lucro, mas sobre impacto positivo na sociedade. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu café. Alguém como você, Marina. Como eu, ela repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. Sim. Alguém que teve a coragem de dizer não para uma proposta aparentemente irrecusável porque seus valores eram mais importantes que o ganho financeiro. Ele sorriu novamente. Alguém que, como Paulo escreveu aos Filipenses, sabe que tudo posso naquele que me fortalece. Marina sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. O projeto, Alberto continuou, envolve liderar uma nova divisão da Fundação, focada em desenvolver programas de mentoria e aceleração para empresas que queiram implementar práticas de governança ética e responsabilidade social. Ele passou os próximos minutos detalhando a proposta, e cada palavra parecia confirmar para Marina que aquilo era exatamente o que ela havia esperado, mesmo sem saber que estava esperando. E tem mais uma coisa, Alberto acrescentou, um brilho especial em seus olhos. Queremos que Júlia venha com você. Talentos como o dela são raros, e valores como os dela, mais raros ainda. Marina pensou em sua jovem assistente, em como sua dedicação e integridade haviam sido fundamentais nos últimos acontecimentos. Ela vai ficar exultante, sorriu. Então, Alberto concluiu, empurrando a pasta em sua direção, o que me diz? Marina olhou pela janela do café, observando o movimento da Savassi lá fora. O sol da tarde criava sombras alongadas nas calçadas, e ao longe, a cidade parecia pulsar com possibilidades. Pensou em sua avó, em suas histórias sobre confiar no tempo de Deus. Pensou em José, que precisou passar pela prisão antes de chegar ao palácio. Pensou em Paulo, que transformou sua perseguição em propósito. Senhor Santos, ela respondeu, sentindo uma paz profunda em seu coração, acho que esse é exatamente o tempo certo para começar algo novo. Enquanto detalhavam os próximos passos, Marina não pôde deixar de sorrir ao pensar em como Deus havia transformado um aparente, não em um sim muito maior do que ela poderia ter imaginado. Como sua avó sempre dizia, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Às vezes, ele abre um portão inteiro.
Um ano se passou, tão rápido quanto as nuvens que costumavam correr pelo céu de Belo Horizonte em tardes de tempestade. Era uma tarde de domingo particularmente agradável quando Marina estacionou seu carro em frente à casa de sua avó no bairro Serra. O jardim estava ainda mais bonito do que se lembrava. As lavandas haviam se espalhado, criando um tapete roxo que perfumava o ar, e os jasmins estrela da entrada pareciam dançar com a brisa suave. Berenice já estava à porta quando Marina subiu os degraus familiares, como se tivesse adivinhado sua chegada. O aroma inconfundível de café recém-passado no coador de pano se misturava ao perfume das flores, criando aquela atmosfera única que sempre significou lar para Marina. Estava esperando você, minha filha. Berenice sorriu, seus cabelos brancos como neve reluzindo sob o sol da tarde. Aos 76 anos, ela mantinha aquela aura de sabedoria serena que sempre trouxe conforto ao coração de Marina. A cozinha estava exatamente como Marina se lembrava, os azulejos portugueses contando histórias silenciosas de décadas passadas, a mesa de madeira maciça coberta com uma toalha de renda feita à mão, o buffet antigo guardando memórias em forma de louças e fotografias. Viu só? Berenice sorriu, servindo café em xícaras de porcelana que pertenceram à bisavó de Marina e colocando sobre a mesa uma fatia generosa de bolo de fubá. Deus não tinha algo maior preparado. Marina assentiu, emocionada, pensando em como sua vida havia mudado no último ano. A Fundação Santos, sob sua liderança, havia se tornado referência em governança corporativa e responsabilidade social. O programa de mentoria que ela desenvolveu já havia impactado dezenas de empresas mineiras, criando uma nova cultura de negócios baseada em valores éticos e cristãos. Sabe, vovó, Marina começou, observando o vapor que subia de sua xícara, agora entendo melhor todas aquelas histórias bíblicas que a senhora me contava. Não era só sobre esperar, era sobre confiar. Berenice levantou-se e caminhou até o buffet, pegando a velha Bíblia que sempre mantinha por perto. O livro, com suas páginas amareladas e marcadores coloridos, era um testemunho silencioso de anos de estudo e devoção. Lembra do que aconteceu com a RedTech? Marina continuou, enquanto sua avó voltava à mesa. A startup que quase a teve como sócia havia enfrentado uma crise devastadora. As inconsistências descobertas por Júlia tinham sido apenas o começo. Problemas muito maiores vieram à tona nos meses seguintes. Claro que lembro, Berenice respondeu, abrindo sua Bíblia em Isaías 42:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Júlia foi promovida a analista sênior na fundação, Marina compartilhou com orgulho. Ela tem um talento especial para identificar empresas com potencial para transformação. Até Carlos admitiu que eu estava certa em esperar. Um passarinho pousou no peitoril da janela da cozinha, seu canto melodioso se misturando ao som distante dos sinos da Igreja da Boa Viagem. A tarde de domingo em Belo Horizonte tinha aquela qualidade especial de tempo suspenso, como se o mundo inteiro fizesse uma pausa para respirar. E sabe o que é mais incrível, vovó? Marina continuou, seus olhos brilhando. Aquelas reuniões que fazíamos no Café com Letras agora são estudos bíblicos informais. Alberto começou a trazer outros empresários, e estamos vendo uma verdadeira transformação na mentalidade do mercado. Berenice sorriu, folheando sua Bíblia até encontrar outra passagem marcada. Vê só, Marina. Aqui em Eclesiastes 3:11 diz, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs eternidade em seus corações. A eternidade nos corações, Marina repetiu suavemente, pensando em como sua própria história agora se entrelaçava com as antigas narrativas de fé e perseverança. Sabe, às vezes me pego pensando em como Deus usou cada momento, até mesmo as dúvidas e medos, para me trazer até aqui. Berenice alcançou a mão de sua neta sobre a mesa, seus olhos cheios daquela sabedoria que só os anos podem trazer. É como José disse aos seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. O sol da tarde entrava pela janela da cozinha, criando padrões dourados no piso de cerâmica. Lá fora, Belo Horizonte se preparava para mais um final de dia, a Serra do Curral majestosa como sempre no horizonte. Tem uma coisa que aprendi nesse último ano, vovó, Marina disse, pegando mais uma fatia do bolo de fubá. Cada decisão adiada, cada momento de dúvida, cada aparente porta fechada, tudo fazia parte de um plano maior. O tempo de Deus, Berenice completou com um sorriso sereno. É sempre perfeito, Marina concluiu. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, deixando que a paz daquela tarde de domingo preenchesse seus corações. O aroma do café, o sabor do bolo de fubá, o som dos pássaros no jardim, tudo parecia uma bênção, um testemunho da fidelidade divina. Berenice levantou-se para pegar a garrafa térmica, servindo mais café para ambas. Sabe o que mais me alegra, Marina?
Ver como sua história está inspirando outros a confiarem também no tempo de Deus. Marina pensou nos jovens profissionais que agora mentoreava na fundação, nas empresas que estavam aprendendo a equilibrar lucro com propósito, nas vidas que estavam sendo transformadas. Cada história era um novo capítulo no grande livro da providência divina. Entre o aroma de café e as páginas gastas desta Bíblia, Marina murmurou, segurando sua xícara com ambas as mãos: aprendi que nossa história é apenas mais um capítulo no grande livro do amor de Deus. Um testemunho para todos aqueles que, em momentos de decisão, precisam lembrar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Belo Horizonte com tons de rosa e laranja. Era o final perfeito para um dia perfeito, mais um lembrete de que, no tempo de Deus, cada momento tem seu propósito, cada espera tem seu valor, e cada história tem seu final feliz. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de paciência e confiança em Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações, e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.